Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje a gente traz o artigo de Giovanni Serri, publicado na nossa edição digital de Health e que fala sobre como entender a relação de complementariedade entre os setores público e privado é fundamental para a inovação tecnológica. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Giovanni diz que o debate sobre a participação da iniciativa privada no setor da saúde, ele costuma ser feito pelo ângulo do atendimento assistencial, da prestação de serviço. É o esperado em um país como o Brasil, em que aproximadamente 25% da população conta com acesso a algum tipo de saúde suplementar, em geral, a planos de saúde privados. Nesses termos, a discussão ela pode se tornar estreita e, por vezes, enviesada. Debate-se, por exemplo, os riscos de privatização da saúde pública, sendo que, especialmente após a pandemia de Covid-19, poucos negariam a importância crítica do SUS para assegurar o direito da população à saúde. Ainda segundo Giovanni, a relação entre a iniciativa privada e o setor da saúde passa longe de ser uma competição. Pelo contrário, existe um laço de complementariedade que vai muito além do simples provimento de atendimento suplementar para aqueles que podem contratar um serviço privado. O complexo industrial da saúde, por exemplo, é fundamental para o funcionamento do SUS, com medicamentos, insumos, equipamentos hospitalares e muito mais, e além disso, quase metade dos atendimentos realizados pelo sistema público se dá em instituições privadas de caráter filantrópico, como as Santas Casas. Mas há ainda um outro campo no qual o setor da saúde depende mais fortemente da iniciativa privada, que seria o da inovação. São empresas, especialmente de tecnologia, que desenvolvem novos aparelhos, instrumentos, técnicas e softwares que estão melhorando a qualidade do atendimento de saúde prestado à população e democratizando cada vez mais esse direito. Camila, o Giovanni traz no seu artigo 3 principais gargalos da saúde brasileira: acesso, desigualdade e a sustentabilidade financeira. E considerando esses 3 aspectos principais, qual a expectativa para os próximos anos para lidar com esses desafios? Perfeito, Laura. Embora, como você já trouxe aqui, 75% da nossa população utilize o SUS, o total investido pelo país em saúde é repartido de maneira muito semelhante nas esferas pública e privada. Consequentemente, o gasto per capita com um paciente do sistema público é significativamente menor se comparado com a rede privada. A desigualdade do modelo ela é evidente e não há perspectiva, no curto ou até no médio prazo, de que o país possa realizar um salto de investimento em sua saúde pública. E como o Giovanni aborda no artigo escrito por ele, o acesso também fica comprometido, pois a população periférica, que ele se refere como sendo não apenas quem mora em regiões afastadas, rurais, mas também aqueles que vivem nas periferias das grandes cidades, tem grande dificuldade para conseguir tratamentos de maior complexidade, como cirurgias ou exames mais específicos. E Giovanni também fala que é importante frisar que o problema do acesso atinge também os pacientes de planos privados, que nem sempre oferecem cobertura plena a todas as demandas de seus beneficiários. E como Giovanni cita, há, por fim, também a questão da sustentabilidade financeira do sistema. O avanço da ciência médica produz tratamentos cada vez mais eficazes, exames cada vez mais precisos, drogas cada vez mais individualizadas, mas todas essas proezas tecnológicas só serão democratizadas, como diz Giovanni, se, em primeiro lugar, o Brasil der conta do básico em termos de atendimento de saúde e, em segundo, investir de maneira mais justa e inteligente os recursos do setor. E para Giovanni, o quadro também é agravado pelo envelhecimento da população. No censo de 2010, realizado pelo IBGE, o Brasil registrou 7,4% de sua população com mais de 65 anos. 10 anos antes, o índice era de 5,85%. O IBGE projeta que em 2060, um quarto de nossa população idosa ultrapasse até o número de crianças, projetado para 14% da população naquele mesmo ano.
Para Giovanni, essa sem dúvida é uma boa notícia, porque significa que o país está, no geral, promovendo maior qualidade de vida à sua população, mas também implica em novos obstáculos, especialmente para a área da saúde. Uma população envelhecida requer mais cuidados e tende a realizar mais procedimentos anualmente. Para ele, o desafio se impõe ao financiamento tanto da saúde pública, que depende dos impostos pagos por uma população economicamente ativa cada vez menor proporcionalmente, quanto da saúde privada, cujos modelos de custeio levam em conta uma clientela, em média, menos idosa. Torna-se necessário, portanto, pensar em soluções para garantir a sustentabilidade dos serviços de saúde diante dessa espécie de bomba-relógio etária e geracional. Para Giovanni, o investimento em inovação, colocando a iniciativa privada e o setor público em sinergia, tem o potencial de atacar 3 grandes gargalos, melhorando o acesso a consultas e alguns tipos de exame, equalizando as diferenças entre quem pode pagar por uma saúde de qualidade e quem depende exclusivamente do SUS e, por fim, reduzindo custos em todo o sistema. Para ele, é papel dos gestores estimular e financiar essa área, até porque o Brasil tem uma vantagem natural. Como já dito, 3/4 de nossa população utiliza o SUS. Toda inovação na área da saúde leva em conta algum tipo de aplicação no setor público, de longe o maior vilão do mercado. Sim, os avanços produzidos por nossos empreendedores e pesquisadores quase sempre se traduzem em melhoria potencial para o sistema público. Jonas, a Camila terminou falando justamente sobre essa possibilidade de aplicação da inovação no setor público. Quais exemplos hoje a gente tem de sinergia na saúde entre a iniciativa privada e o setor público? Bom, Laura, um exemplo concreto é o InovaHC, o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, o qual tem servido de incubadora para startups que desenvolvem soluções na área de medicina digital, por exemplo. Aparelhos que medem e transmitem em tempo real dados como a pressão do paciente, sua temperatura, batimentos cardíacos, taxa de glicemia e que até escaneiam lesões da pele podem ajudar a melhorar a qualidade e a precisão das chamadas teleconsultas, permitindo a realização de atendimentos remotos e monitorados. O InovaHC também desenvolve, em parceria com empresas nacionais e multinacionais, o projeto OpenCare 5G, rede aberta que vem sendo utilizada para testes de transmissão de dados como exames de ultrassom, laudos de tomografia, radioterapia, radiografias e ressonâncias. O projeto é baseado no conceito de Open RAN, Radio Access Network, que significa Rede de Acesso de Rádio Aberto em português. O movimento, concentrado em 2 principais frentes globais, a O-RAN Alliance e o Telecom Infra Project, TIP, pretende viabilizar redes de comunicação móveis com estrutura flexível e interoperável, permitindo, no futuro, a formação de um ecossistema aberto de provedores. Isso permite que soluções de hardware e software com arquitetura 5G padronizadas sejam oferecidas por qualquer fornecedor. O modelo se opõe à proposta de redes fechadas com tecnologia proprietária, fazendo frente à hegemonia das fabricantes que dominam o mercado mundial. De certa forma, a ideia é se antecipar à inevitável popularização do 5G no país, garantindo que as soluções desenvolvidas no âmbito do projeto sejam compatíveis com a arquitetura de qualquer fornecedora de 5G, o que facilitará a sua disseminação pelo território nacional. Um pouco de contexto ajuda a esclarecer a importância do OpenCare. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, calcula que o 5G estará ativo em todas as capitais até meados de 2024. O restante do território, porém, só deve receber essa cobertura anos mais tarde. A título de ilustração, a Anatel espera que todos os municípios com mais de 30 mil habitantes contem com acesso ao 5G em 2029. São 1.182 municípios que se encaixam nessa categoria, sendo que o Brasil tem no total mais de 5.500 municípios. Para esses restantes, a chegada à internet de quinta geração deve demorar ainda mais. Os dados do leilão do 5G divulgados pela própria Anatel confirmam essa percepção, revelando que muitas áreas, em especial na região norte, não constam no mapa de pontos previstos. Ao mesmo tempo, o levantamento do IBGE de 2022 revelou que 90% dos lares do país possuem acesso à internet, e que há um celular em mais de 96% deles. Portanto, o brasileiro tem acesso e familiaridade com a internet, mas vai demorar para contar com um serviço de última geração, que possibilite atendimentos de saúde mais complexos. Embora as companhias tenham grande interesse em contemplar as cidades maiores com uma rede 5G, o país precisa pensar em alternativas para as regiões mais afastadas, ao menos no que diz respeito à viabilização e democratização de serviços assistenciais. No caso do acesso à saúde, esse potencial é uma das grandes vantagens oferecidas pela medicina digital. Ela pode, por um lado, fazer com que atendimentos médicos especializados cheguem a regiões que não possuem uma infraestrutura de saúde adequada. E não se trata de impactar apenas os rincões do país, mas também as periferias das metrópoles brasileiras.
Por outro lado, ela permite melhorar a formação dos profissionais de saúde, colocando aqueles menos experientes em contato com especialistas para orientações ou treinamentos. Essas iniciativas, sempre em parceria com empreendedores, têm como foco não apenas o setor privado, mas a melhoria do SUS. Elas ajudam a atacar 2 problemas centrais no que diz respeito ao acesso à saúde de qualidade no Brasil: a falta de uma rede bem estruturada de saúde próxima do paciente e a desigualdade na formação dos profissionais. E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Começamos mais um Momento Transformação Digital aqui no podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. Esta é uma parceria com a InterSystems, em que falamos sobre saúde digital e a busca por interoperabilidade de dados no setor. No podcast anterior, abordamos a tentativa de implementação do Open Health, os atuais planos do Ministério da Saúde nesse contexto e como essa troca de informação pode ser benéfica do ponto de vista da gestão e do cuidado com os pacientes. Agora, a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, e a diretora de saúde da InterSystems, Teresa Saqueta, comentam os desafios enfrentados nesse caminho. O Brasil, assim, algumas fortalezas que a gente tem. A gente tem o SUS, a gente tem o DataSUS, que é um sistema, quando a gente vai para o exterior e mostra os números do DataSUS, as pessoas se encantam, se impressionam, né? Tudo bem, ele é muito fragmentado, tem muitos sistemas, mas a gente tendo agora essa arquitetura de interoperabilidade com a ANDS, a gente vai poder aproveitar séries históricas, aproveitar esse processo de interoperabilidade. E nós temos, por exemplo, a LGPD, que é muito importante, ainda tem muita coisa para a gente fazer sobre a LGPD, então também informar vocês que desde já uns 5 meses que a gente vinha interagindo com o Ministério da Justiça e depois com a Casa Civil, a ministra Anísia encaminhou um ofício para o ministro Flávio Dino, pleiteando que o Ministério da Saúde passasse a ter assento no Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa semana a gente recebeu da Casa Civil a notícia positiva, ficamos muito felizes de termos alcançado, porque a gente acha que é muito importante que a saúde esteja no radar e tenha uma discussão e uma condução privilegiada nos aspectos que dizem respeito à LGPD. E isso está comprovado quando a gente olha para os dados recentes de que muitos setores, estabelecimentos e a própria saúde suplementar está num processo, mas não está ainda completamente adequada à LGPD. Né? Nós ainda estamos no processo de criar essa cultura digital de proteção dos dados, né? E ainda já temos muitas situações que, de certa maneira, agridem esse processo e que estão naturalizadas. Eu vou citar o exemplo do CPF na farmácia para ter desconto, né? Então, onde é que estão indo todas essas informações, esse cruzamento de informações que a indústria farmacêutica faz sobre o uso de medicamentos e o que isso reflete na saúde de uma pessoa, com o que isso está conectado, ela vai ter um emprego, ela tem uma gestação, enfim, a gente ainda está numa opacidade muito grande, tem muita coisa para ser feita, né, no sentido de proteção de dados. Então, a gente participar da Autoridade Nacional do Conselho da ANPD foi uma questão também muito estratégica para a gente. Queria dar os parabéns por mais essa conquista, Estela. E pegando o gancho até no que você estava falando sobre dados, regulamentação, cultura, eu fiz um trabalho, fiz parte de um trabalho que foi conduzido por um subgrupo da Comissão de Saúde do IBGC. Você até chegou a conhecer superficialmente esse trabalho no evento da FGV, QualiHosp, que você fez parte de um painel com a Eliana Herzog. E o recorte desse trabalho foi dentro da saúde suplementar, mas a gente obteve alguns pontos bem interessantes, né? Ninguém questiona benefícios para o setor, ainda mais quando você olha para o sistema como um todo, mas ainda tem muita restrição relacionada à cultura, né? A cultura digital na saúde no Brasil. Visão de curto prazo, está todo mundo muito mais pensando em
como que eu vou resolver o dia de amanhã, como que eu vou gerar mais receita, como eu vou gerar mais margem, papel de liderança, né, educação nesse sentido. E tem um ponto que é muito interessante, que as pessoas acham que os dados são da própria instituição, não do paciente. E ninguém quer dar o primeiro passo, né? Então, fica claro aqui que se não houver uma regulamentação, se não houver alguém olhando para isso, vai ser difícil a saúde suplementar caminhar, né? Agora, a gente tem visto o que o governo federal, né, e você em particular, tem feito nessa direção. E a gente também sabe o quanto que a saúde para o SUS, né, para a saúde pública, isso tem potencial enorme. Bom, aqui trouxemos um pouco da visão da secretária Ana Estela Haddad e da diretora de saúde da InterSystems, Tereza Saqueta. Nos próximos episódios, vamos continuar falando sobre o tema, trazendo novas informações e importantes reflexões para vocês. E esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde, oferecido pela InterSystems. E agora, seguindo o nosso podcast, a gente tem como entrevistado o André Hauen, que é economista e assessor especial da ABDI. Bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. André, o artigo ele fala um pouco sobre entender essa relação de complementariedade, né, entre o setor público e o privado e como isso é fundamental para a gente ter um debate que ultrapasse o que foi chamado no artigo dos estereótipos. Então, o que eu queria te perguntar é se você acredita de fato nessa complementariedade entre os sistemas, e aqui falando de saúde, né, sistema de saúde público e privado. Olha, eu acho que os problemas que a gente enfrenta, os nossos desafios, eles não estão preocupados com a maneira como a gente divide as coisas, né? Ou seja, o acesso à saúde, ele é complexo e ele requer múltiplas abordagens. Acontece que a gente, enquanto sociedade, vai fazendo divisões que, às vezes, atrapalham a solução do problema. Então, a questão central é a gente articular público e privado no sentido de garantir que o problema é efetivamente aceito. Meu ponto aqui é dizer que eu acredito, sim, a problemática da saúde é tão complexa que, se a gente ficar tratando as coisas em esferas separadas, a gente não promove articulação. Então, sim, se a gente efetivamente quer resolver problema, e esse é o grande paradigma da intervenção pública moderna, é o mission-oriented, abordagem mission-oriented, a gente tem sim que permitir que público e privado se intercalem, se complementem e que permitam um diálogo virtuoso. Essa é a dificuldade. Agora, esse diálogo virtuoso entre público e privado requer um nível de maturidade institucional muito grande. E eu me pergunto se a gente já tem esse nível de maturidade institucional, né, no país. Mas, essencialmente, a abordagem pelo problema, ou seja, se o nosso objetivo não é desenvolver um determinado setor ou uma determinada tecnologia, mas sim resolver um determinado problema, é inegável a necessidade de articulação público-privada. Legal, André. Agora, pensando que essa complementariedade realmente faz sentido, que tipo de ações você acredita que seriam benéficas nesse sentido? Não sei se alguma que já esteja em prática que você saiba e possa compartilhar aqui com nossos ouvintes. Bem, eu acho o seguinte, o acesso digno à saúde, ele invariavelmente vai depender dessa interconexão entre o público e o privado. A maneira como a gente vai fazer isso vai depender muito do problema que a gente quer atacar. Então, por exemplo, acesso a sistemas de emergência, a salas de emergência ou de urgência em hospitais públicos. Evidentemente que a gente tem que trocar dados entre planos de saúde e os dados públicos. Eu acho que esse é um caso muito bacana de interação entre o sistema privado de saúde e o sistema público, ao acesso aos dados, por exemplo, mas não só os dados de operadoras de saúde
e os dados do DataSUS precisam ser compartilhados de maneira que a gente consiga ser eficiente no tratamento ao paciente, que no final das contas vai gerar uma menor carga de custo ao setor privado e uma menor carga de custo ao setor público. Eu acho que esse compartilhamento de dados, inclusive introduzindo os dados que a gente produz com os nossos wearables e os nossos celulares, também é um grande fonte de resolução de problema. Então, já pensou uma situação em que a gente conseguisse compartilhar dados do sistema privado de saúde, dados do sistema público e mais os dados coletados em wearables? A gente teria uma capacidade de entendimento do comportamento do indivíduo absurdamente forte, né? E absurdamente poderosa. Mas esse compartilhamento de dados, como eu disse no começo, ele depende de uma maturidade institucional para superar essas barreiras que nós mesmos criamos, né? De novo, a saúde do indivíduo não está muito preocupada se esse dado é público, esse dado vem da rede pública, se esse dado vem da rede privada, se esse dado vem de um wearable que a gente está usando, se é um celular, se é um relógio, se é qualquer outro device. Agora, se a gente conseguisse juntar, por exemplo, esses dados, a gente conseguiria ter um comportamento do paciente muito completo, e isso poderia mudar a política pública, a estratégia privada e permitir mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas. Então, eu acho que nesse momento, uma interação virtuosa público-privada podia sim focar em dados, no acesso aos dados, que permitiriam criar um padrão de paciente muito mais robusto, e aí sim a gente poderia aplicar algoritmos de inteligência artificial para promover simulações e antever situações. Né? Hoje a gente tem esses dados, você tem uma vastidão de dados no SUS, você tem outra vastidão de dados na saúde privada, e você tem outra vastidão de dados nesses wearables, e nenhum deles se comunica. Eu fico imaginando o que a AI poderia fazer se a gente conseguisse juntar esses dados, que não são juntados, não são tratados em conjunto por uma simples, não é simples, mas enfim, por uma questão socioeconômica e não tecnológica. Tecnologicamente eles poderiam ser compartilhados, mas eles não são, né? Se fossem, a gente poderia ter, por exemplo, a previsão de uso de sistemas de saúde em épocas de gripe, a gente poderia ter previsão de tempo de espera em hospitais, a gente poderia prever quando uma pessoa sairia de uma unidade hospitalar e ia para outra, enfim, sei lá, o céu é o limite. Mas hoje eu vejo que eu vejo que o maior potencial imediato está nesse uso compartilhado de dados com operadoras de saúde privada, operadoras de saúde pública e empresas de tecnologia que utilizam wearables e outros devices de captura de informação de saúde. Acho que você trouxe um pouco desse desafio, né? Dessa questão da integração dos dados. E aí eu queria te perguntar quais outros desafios, né, desses projetos, o que você enxerga como desafio de projetos que façam envolvam, né, o sistema público e o privado? Olha, eu acho que um país que tem, de novo, eu tenho trabalhado muito na minha vida com abordagem de problemas. Então, olhando para um problema como o combate ao mosquito Aedes aegypti e às arboviroses que ele transmite. O combate a Aedes aegypti, ele não pode depender, por exemplo, só de ações do Sistema Único de Saúde. O sistema privado, de alguma maneira, tem que cumprir ou completar as lacunas desse sistema de saúde. Então, há um problema regulatório que precisa ser resolvido, mas também um problema de ação pública. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que grandes desafios da nossa geração, como acesso digno à saúde, combate ao mosquito Aedes aegypti, ele depende não só de ações públicas, mas das ações privadas e também de mudanças de comportamento do consumidor, ou do consumidor e do paciente. Por exemplo, questões que envolvem a maneira como as pessoas cuidam da sua casa, a maneira como as pessoas
se protegem, o local onde as pessoas vivem, tudo isso atrapalha a execução da política pública e torna esse combate a esse problema muito mais difícil. E é um problema, sim, da sociedade. O maior combate ao mosquito Aedes aegypti significa um menor custos nos sistemas privados de saúde. E por que não os sistemas privados de saúde entrarem nessa guerra contra o mosquito junto com o sistema público? Acontece que você tem um desafio aí de você tem uma relação público-privada, e aí não é só no setor de saúde. A relação público-privada no Brasil é difícil, ela é muito mal vista historicamente, mas uma política voltada com esse objetivo, vamos cumprir a missão de erradicar as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Essa missão teria essencialmente que garantir que a formulação da política pública tivesse um pedaço executado pelo privado, mas, sobretudo, a formulação ser feita com o privado. Isso é um desafio. Como que a gente, na formulação da política pública de um problema que não depende só do Estado, como é que a gente coloca o privado junto, sem captura, sem conflito de interesse, garantindo transparência? É muito difícil isso. O que a gente faz em geral? As coisas ficam apartadas. E essa formulação, no seu alto nível, que precisa do privado, porque o problema transcende o público, essa articulação a gente não consegue desenrolar. A gente não tem métodos de compliance, vamos dizer assim, ou às vezes não tem maturidade institucional para garantir que isso aconteça junto. Então, a gente tem um problema de articulação no nível tático e no nível estratégico. Como que esse diálogo é feito num país que é pluripartidário, presidencialista, um presidencialismo de coalizão, e que um serviço que o público ele vê a relação com o privado de maneira estranha, ele não vê como algo natural e orgânico. E aí eu volto, de novo, se não houver essa simbiose, o problema vai continuar não existindo. Meu ponto essencial aqui é o seguinte: esse problema do Aedes aegypti, você pode ter a melhor ação pública que você quiser. Se não tiver uma participação privada, o problema não vai ser resolvido. De novo, o problema não está nem aí para a maneira como a gente separa as coisas na nossa sociedade. O mosquito não está nem aí para isso. Então, no final do dia, existem grandes dificuldades na construção da própria política pública, que precisa se relacionar sem captura, com transparência, etc., com o privado. Só essa construção coletiva lá em cima é que a gente consegue tratar os problemas de maneira efetiva e eficiente. Perfeito, André. Agora, você trouxe alguns exemplos aqui, né? Essa questão da importância da unificação dos dados, agora você trouxe toda essa questão dessa coparticipação dos mercados público e privado também como uma forma de criação de uma política pública relacionada aqui especificamente no exemplo que você trouxe do mosquito. Agora, existe também uma vertente que fala, né, dessa importância dessa complementariedade dos sistemas, mas envolvendo também uma parte financeira, né, de gestão de recursos para resolver este problema, seja criando um fundo único, onde parte desse fundo vai ser SUS, outra parte vai ser operadoras de saúde. Você acredita também em ações nesse formato, onde o objetivo de resolução do problema, mas envolve também não só o processo, mas também uma questão de financiamento? Olha, eu acho que a gente tem que tentar de tudo. Tá? Não há, para mim, a gente tem que evitar dogmas. A gente tem que conversar sim com fontes alternativas, tem que entrar no século XXI com múltiplas fontes. A gente não pode ser dogmático de dizer assim, não podemos discutir. Eu acho que isso... Então, antes de mais nada, tem que discutir essas coisas, sem abandonar as conquistas. O Sistema Único de Saúde brasileiro é uma conquista da sociedade brasileira que tirou a gente da pandemia. Ponto. Ele é invejado em todo o Brasil e ele deve ser mantido. Ele tem uma porção de problemas. E esses problemas a gente tem que trabalhar, tem que tratar eles com inteligência
e principalmente parcimônia nas discussões. Mas tem que discutir, sim. Eu acho que o sistema de saúde único tem que ser a coluna vertebral de qualquer política pública de saúde no Brasil. Então, a gente tem que ter essa coluna vertebral que é pública e soluções específicas e adicionais, mas complementares desse sistema público que funciona. A questão toda é que a gente pode ganhar eficiência com coisas alternativas e encaixando ações financeiras privadas em alternativas, sem abandonar o core, o centralzão, que deve ser, sim, manter público, porque as dimensões do Brasil exigem isso, o número de problemas diferentes exigem isso, mas a gente pode, sim, tentar modelos inovadores do ponto de vista de institucionalidade que complementam, tá? Eu não vejo por que a gente não pode tentar coisas alternativas. Agora, não abro mão de um forte sistema público único, consolidado, que vai ter satélites trabalhando coisas alternativas, trabalhando coisas específicas e alternativas. Mas não abro mão, não consigo ver, eu não consigo ver evidências concretas que me digam que a retirada desse pilar central é positivo. Não, eu acho que o pilar central deve se manter e a gente tentar coisas alternativas nas margens para problemas muito específicos. Não tem porquê a gente ser dogmático e draconiano nesse sentido. Legal, André. Queria agradecer a sua participação aqui no podcast, para a gente falar sobre essa possível integração, né, e como isso pode levar a uma valorização, na verdade, da saúde pública, né, do sistema público. E espero que a gente possa conversar novamente. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente, de novo, tem que insistir numa abordagem baseada em problemas, e aí, a partir daí, a gente construir as soluções sem dogmatismos, com muita abertura, mas nunca, jamais esquecendo como o SUS é importante e foi uma conquista dos brasileiros que não pode ser abandonada jamais. Agora, isso não significa que a gente não possa testar coisas alternativas, a gente não possa ser inovador na gestão pública, a gente não possa resolver problemas com base em soluções fora da caixa. Tá? Então, eu acho que a gente tem que discutir, tem que debater, tem que pensar, e no final do dia tem que entregar saúde digna às pessoas que pagam seus impostos. Esse é o principal objetivo de todo o nosso debate. A pessoa que paga o seu imposto, ela tem que ter uma saúde digna e ela tem que ter, esperança e conseguir ver nos sistemas de saúde que são ofertados um aumento da sua qualidade de vida e, principalmente, do seu acesso ao futuro. Tá? Eu acho que esses valores são inegociáveis. Estamos chegando ao fim, lembrando que esse é um artigo da nossa revista digital de saúde. Se você ainda não conferiu, vai lá em mittechreview.com.br/cine para entrar na nossa comunidade. Lembrando que essa é uma série de episódios sobre os artigos publicados nesta edição. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.